Olá, graça e a paz de Jesus Cristo seja multiplicada em e sobre todos nós. No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre o que fazer logo após a rendição a Cristo. Falei naquele vídeo sobre o amor de Deus, vários aspectos. E hoje eu quero continuar falando sobre a questão do perdão, tudo que envolve o perdão de Deus na nossa vida. Nós sabemos, eu sei por experiência, a minha experiência foi muito forte, eu sofri muito logo após a rendição, porque em outro vídeo onde eu vou contar como foi meu encontro com Jesus, né? Então você vai entender o porquê deste vídeo. Então, o perdão de Deus, ele é muito, muito importante. E ele está lá estabelecido para toda a humanidade, para todo o tempo, até o encerramento desta era. Agora, não adianta o perdão estar lá oferecido para todos, se o nosso coração e a nossa mente não vai lá receber, não vai lá e assume, e não crê como está determinado por Deus. Então, para a gente entender o perdão, vamos verificar alguns versículos em primeiro lugar. Em Romanos 3, 23, diz assim, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Bem, o que é ou o que tem na glória de Deus? Bem, é difícil saber tudo que tem lá, mas talvez a pontinha de uma gotinha de milhões de oceanos podemos saber um pouquinho. Uma das coisas que tem na glória de Deus é o amor de Deus. A segunda é a paz interior com Deus. A outra coisa, o gozo interior do Espírito Santo para quem tem Jesus. A outra, a alegria. A outra coisa muito importante é a fé que funciona. Oh, essa é uma riqueza tão grande. Então, são algumas das riquezas da glória de Deus. E a Bíblia então diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. E o pecado, ele causa entre o homem e Deus algumas coisas. Uma delas é a culpa. A segunda coisa é a condenação se ele continuar no erro. Então, o diabo ele inventou milhares de métodos para o homem tentar esquecer seu lado pesaroso, pecaminoso. Mas eu quero dizer uma coisa, sem a obra de Cristo, sem o sangue de Jesus, não existe remoção de culpa. Todos os métodos que os homens inventam é semelhante a você pegar uma bola e ir a um tanque de água e você diz, eu vou esconder esta bola. E você mergulha ela, empurra ela lá embaixo, dentro da água. Experimente deixar o rosto pertinho e tira a mão, ela vai vir bater no seu rosto, não é verdade? Ora, é assim que o mundo faz com a questão do perdão. Eles tentam abafar, afogar, fazem tanta coisa. Outros tentam fazer boas obras. Outro se mergulha no vício, outro mergulha no trabalho, sai cedo, trabalha até tarde da noite, só larga o trabalho só para dormir. Por quê? Porque ele não quer trazer à memória o seu pecado pecaminoso, por várias razões. Ora, para que isso? Não precisa de nada disso. Existe um ser que nos criou, que é o próprio Deus, que veio em forma humana para resolver essa questão do perdão. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus sobre a questão de fazer obras para ele, e Jesus diz, olha, a obra de Deus é esta, que criais em mim, ou naquele que me enviou, que é a mesma coisa. E aí no capítulo 16, verso 8 e 9, Jesus diz assim, ora,
o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verso 9, então, ele explica do pecado. Ele diz: pecado por não crerem em mim. Então, eu diria, é difícil dizer isso, mas para a gente entender um pouco melhor, para a gente abrir a porta do labirinto, vamos dizer assim, onde tem os demais pecados, é a questão de não crer em Cristo e no seu valor feito na cruz do Calvário. Quando o homem rejeita isso, ele não está fazendo por si só. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amados, mas a luz vai raiar em todos desta geração. Podem rejeitar, mas a luz do Evangelho vai raiar em todos eles, porque Deus é justo. Ele não morreu na cruz e diz: aquele não, lá e aquele não vai receber. Todo ser humano recebe de forma direta de Deus alguma forma para reconhecer não só a existência dele, mas o amor dele. Então, quando Deus veio, Ele veio com uma missão de tomar sobre si os nossos pecados e enfermidades. E a Bíblia diz em Isaías 59, verso 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, sim, ela está estendida para nos socorrer. E diz também: e os ouvidos de Deus não estão surdos para não poder ouvir, mas os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, de modo que não nos ouça. Porém, Ele veio tirar essa parede de inimizade. Lá em Efésios diz que Ele derrubou a parede de inimizade que havia entre nós e Deus, que é o pecado. E ela tomou sobre si. E sabe, Deus é organizado. Deus tem uma agenda para todas as coisas. Deus não faz nada atropelado. Não pense que o diabo está no governo, que o diabo vai vencer. O diabo está na rédea de Deus. Ele tem que obedecer cada passo sob o comando, o governo, a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você guarda bem esta verdade. Pois bem, quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, verso 3 e 4, que Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E a Bíblia diz que ao meio-dia, no horário israelense, há 2000 anos atrás, o céu escureceu. Jesus entregou e morreu. E Ele disse duas coisas bem importantes. Número 1, Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a outra coisa, Ele disse assim: meu Pai, por que me desamparaste? Ora, a Bíblia diz que Deus não desampara ninguém. Mas foi aquele momento em que Deus cumpriu Isaías capítulo 53, verso 3 e 4. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Lembra que eu disse em Isaías 59 que o pecado nos separa? Foi o momento em que Jesus se sentiu separado do Pai por causa do nosso pecado. Jesus não se envolveu com o nosso pecado. A Bíblia diz bem claro: Ele tomou sobre si e aí morreu, porque o pecado do homem exigia a morte. E também exigia sangue. E tinha que ser sangue não de touro nem de animais. Tinha que ser de um inocente. E Jesus Cristo, como homem, foi inocente. Nunca pecou. Nunca se envolveu com o pecado pessoal dele. Nunca fez. Nem se tornou cúmplice com outros. Ele foi limpo, morreu limpo. Por isso Ele pode nos purificar. Queridos, mas na cruz Jesus fez mais algo muito interessante. Ele derramou o seu sangue.
E o sangue dele é para purificar-nos de todo o pecado. Diz a Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça? O pecado e as consequências do pecado. Por isso que quando pedimos, recebemos o perdão, a culpa some, a angústia some. Você entendeu? O sangue é o produto que nos purifica entre nós e Deus. Então, quando você ora a Deus, falando: Deus, eu fiz lá um pecado, me perdoa. Não fale só me perdoa. Diga: eu recebo a purificação dele pelo teu sangue. É muito sério e muito importante você falar isto para Deus e receber. Porque o único produto que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus também é uma vestimenta. Além de nos purificar, ela também se torna uma espécie de um manto, como o manto sacerdotal. No mundo espiritual, por exemplo, aqui você vê esta roupa que eu tenho, mas no mundo espiritual há uma roupagem branca sacerdotal, não é uma roupa qualquer. Você tem ela, se você tem Jesus, você tem ela. Até tem um profeta no Velho Testamento, em que um sacerdote, que o anjo do Senhor disse assim: troca a roupa desse camarada aí, porque está todo manchado. Eu já tive uma vez uma visão sobre as pessoas que saem da igreja sem a direção de Deus. Que Deus me mostrou, estavam de roupas imundas. Então, queridos, o sangue de Jesus nos purifica. Além de purificar, o apóstolo João, em Apocalipse 7,14, ele tem uma visão da multidão de gente convertida. E ele vê eles assim, desculpa, ele vê uma multidão de vestes brancas, e ele pergunta: quem são eles? E a resposta é: estes são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro na grande luta, na grande tribulação. Meu amado, o sangue de Jesus é o único produto que nos purifica de todo o pecado. Não importa quantos você fez, basta estar arrependido. E o arrependimento, o resultado do arrependimento é abandono. Então esse negócio de confessar e depois continuar no erro é porque não houve arrependimento. Ficar confessando não resolve. A confissão tem que brotar do arrependimento. E quem te dá o arrependimento? O próprio Deus. Está lá em 1 Coríntios, que diz que o espírito deste mundo causa remorso, mas a tristeza do espírito causa arrependimento. Então, ao se dirigir a Deus, diga: Deus, me batiza, concebe em mim um batismo de arrependimento, porque eu quero me arrepender, eu quero abandonar o erro, de hoje em diante eu quero honrar o poder purificador do teu sangue. Queridos, Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado. Então você tem Jesus? Está seguro disso? Se é verdade, é sincero, então segura seu coração, segura sua mente nesta decisão que você fez. E se você estiver sendo acusado de algo do passado, se você não falou para Deus, fala para Deus: Deus, eu fiz isso e aquilo. E recebe o perdão. Recebe a purificação. E o perdão tem uma outra coisa muito importante. E aí nós temos muitas histórias, eu não vou contar elas, mas só um, que a Bíblia relata do Zaqueu. Zaqueu era um camarada que ganhava muito dinheiro pelos impostos. Os impostos eram altos em Israel na época, e os homens dos impostos se dividiam com
com outro grupo do império naquela época, mas esse homem se converteu. E olha, Jesus entrou na casa dele. E é interessante, Jesus não falou nada abertamente, mas de repente ele vira para Jesus e diz: Jesus, eu resolvo devolver 4 vezes mais a alguém que eu tenha defraudado. E então Jesus falou: houve salvação nesta casa. Amados, existem coisas que... Vou explicar mais um pouco. Uma vez um rapaz, um jovem casado, me procurou e ele disse assim: pastor, eu não aguento mais. Quando eu não era de Jesus, eu trabalhei numa determinada firma e num certo dia eu levei algo muito importante daquela empresa. E o patrão não sabe até hoje. E sabe, este jovem já estava fora daquela firma há muitos anos. E aquilo o incomodava. Então, olhando para a Bíblia, eu falei para ele: olha, Zaqueu foi lá e consertou. Devolveu 4 vezes mais o que ele roubou uma vez. E eu disse: vai lá, confessa, te disponha as consequências, mas Deus vai estar contigo. E ele foi, ele confessou. Vou dizer o resultado. Aquele patrão começou a chorar e agradeceu muito. E disse: sabe, um homem vir confessar uma coisa dessas é muito forte, é muito grande. Eu te perdoo e não precisa me restituir. Pensa na alegria daquele jovem, porque ele estava realmente arrependido. Eu te pergunto, por que ele estava com esse sentimento? Era o diabo acusando? Não, era o Espírito Santo trabalhando para ele resolver uma questão que deveria ser resolvida. Então o perdão muitas vezes se faz necessário. Agora, não vou dizer todo, cada caso é um caso, ok? Eu vou repetir, cada caso é um caso. Não podemos generalizar, mas precisamos saber quem é que está me falando. É Deus ou é o diabo? Porque o diabo também se apresenta como se fosse Deus, uma vozinha bonita. Não pense que o diabo faz aquele vozeirão, né? Não, ele fala bonitinho. Ele vem para enganar. O engano tem doçura na abertura, mas dentro é veneno. Então tome cuidado quem ouve. Mas lembre-se, acima de tudo, Cristo morreu para nos perdoar de todos os pecados. O sangue dele é para nos limpar de todo o pecado. Então, mesmo que se tivesse que acertar algo, não aceita o diabo intrometer. Fala: tu cala a tua boca, porque meu negócio é com Jesus, e Jesus vai me ajudar a sair dessa, a vencer esta batalha. Amado, Deus não cria problemas. Quem cria problemas e joga no nosso caminho é o diabo, que ele é burro. Ele só sabe fazer besteira. Então não fica ouvindo um camarada derrotado desse. Ele está enganando o mundo com grandes e pequenas coisas. Agora a gente sabe, vamos atrás de Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é Senhor, e o sangue dele nos purifica. A outra coisa importante: perdoar a si mesmo. Quem se arrependeu, às vezes se sente culpa ou tristeza profunda por certas coisas que praticou. Amado, ninguém de nós está igual ou acima de Deus. Se Deus nos perdoa de todos os pecados, quem sou eu para não me perdoar? Se eu não me perdoo, sabe o que é isso? É a essência do orgulho e da soberba. Diga assim: espírito de soberba, espírito de orgulho, sai de mim em nome de Jesus. Aqui é o Espírito Santo que vai me batizar com humildade, com graça, com força, e eu vou me perdoar, ok? Então se perdoe a si mesmo. A terceira coisa importante: você está ofendido com alguém? Perdoe. Libera o seu perdão, renuncie às palavras, os atos ruins que aquela pessoa fez. Vá para o Senhor e diga: Deus, eu perdoo, eu renuncio, eu peço que seja desligado.
Todas as palavras, todo cenário que eu lembro daquela pessoa, eu perdoo, eu peço que o Senhor passe a tua espada e corta os laços. Senhor, derrama uma unção do teu sangue, lava-me de toda ferida e toda a essência daquela machucadura. E você vai ver o Espírito Santo entrando em ação e vai arrancar isso. Eu tenho muitas experiências pessoais com isso, poderia te contar, mas você já entendeu. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus funciona, o sangue de Jesus funciona, o perdão de Deus funciona, ele é para você inteiramente. Se você tem uma dificuldade de perdoar alguém, talvez busque alguém de confiança, você não precisa dizer para quem é. Mas eu tenho uma pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar, ora por mim, né? Ora, não vai por qualquer um, saiba a quem você se dirige. Tem que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa santa, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que não vai esparramar o teu problema, porque tem gente, infelizmente eu tenho que dizer isso, tem líderes que você vai lá e busca, vai lá e expõe o teu problema, daqui a pouco a nação inteira sabe. Foge deles, foge, não temos nem falar com essa gente. Busca alguém que é igual à porta das águas lá em Jerusalém. Sabe o que é a porta das águas? Quando o inimigo jogava o dardo contra a parede, explodia para fogo, para queimar a porta, para o inimigo entrar por ali. Mas Israel pôs embaixo na entrada da porta um pequeno lago, pequena piscininha, para que quando aquele dardo inflamado batesse no portão, caía na água e a água apagava. Seja você aquela água que apaga, ou busca uma pessoa que quando você expor o seu dardo, a sua ferida, aquela pessoa não vai incendiar a cidade, ela vai jogar na água, vai jogar no sangue de Jesus e morrer. Eu termino desta forma, sobre o perdão. Uma vez eu precisei perdoar uma pessoa de uma ação muito grave. E como eu soube que o comportamento dele não mudou depois, aliás, piorou. Passado um tempo, ele me encontrou num determinado lugar. E ele veio como veio com um cachorro faminto em cima de mim. E queria tirar satisfação de mim. Eu olhei para o olho dele e disse para ele assim: homem, essa história eu te perdoei. E o sangue de Jesus Cristo já purificou. Não tem mais nada a ver. Eu não vou desenterrar pecado que o sangue de Jesus já limpou. E ele tentou reargumentar. Eu me mantive, não falei uma coisa a mais. Só me mantive. O sangue de Jesus já resolveu. Ele repetiu, falei, o sangue de Jesus já resolveu. Sabe? Assim você tem que ser com o diabo, com o teu passado, com as acusações dele. Se ele vem te buscar, você foi isso, você fez aquilo, dizer, o sangue de Jesus tem poder, ele já me purificou, não tem conversa com você. Tua conversa com Deus, com o Papai, com o Salvador, com o precioso Espírito Santo. Aproveita, não fica conversa com o mentiroso não. Se a Eva não tivesse conversado com aquele trem lá, ela não teria caído nesse fuzuê. Querido, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, Tu sabes aonde tem alguém que se sente culpado, que se sente condenado, angustiado talvez, se sente a pior pessoa, desvalorizada, desprezada, não, talvez pessoas estão condenando ela, rejeitando ela, talvez até porque fez alguma coisa, mas o arrependimento bateu. Por isso, ó Deus, neste momento, venha com teu doce amor e poder e autoridade. E aplica o poder do teu sangue agora nessas pessoas. E arranca toda a culpa, toda a condenação e toda a angústia e medo e insegurança. Seja removida agora pelo teu sangue. Espírito Santo, como o Senhor veio sobre Maria para conceber Jesus, vem sobre essas pessoas. Concede a elas a liberdade, que elas estão livres como pássaro para fora da gaiola. Senhor, que o acusador e as acusações calem a boca desta hora para frente. E que ela consiga discernir quando és tu e quando é o inimigo, ou quando ela mesma está inventando coisas.
Dá a eles a sabedoria e discernimento, o amor, a graça para vencer, porque o perdão nos foi dado por tua morte e tua ressurreição e derramado teu sangue. E nós sabemos que os seus todos os dias nos dão nova chance de recomeçar de modo certo. Ajuda essas pessoas a fazer desta forma, em nome de Jesus. Deus te abençoe.